colocava em prática aquilo que eu tinha aprendido muito no Exército. Chegou a trancar a porta, me deixar para fora de casa. Sofria calada, sozinha. Eu massacrava. Eu não quero, em hipótese alguma, que queiram passar sobre a minha autoridade. E ele chegou um dia e falou, volta para casa da sua mãe. Até o momento que eu realmente ouvi uma palavra. E aquela palavra transformou a minha vida. O meu nome é Niedson, eu nasci na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba. Tive uma infância um pouco difícil porque os meus pais brigavam constantemente e isso acabou causando uma dificuldade assim, no meu desenvolvimento. Com o decorrer do tempo, fui para o Exército, né? Então eu me formei como oficial do Exército, como segundo-tenente. A minha ideia era justamente ficar um pouco desapegado dos meus pais por causa da dificuldade financeira. Fiz o vestibular para engenharia, passei, foi aí que eu conheci a minha atual esposa hoje, a Silvana. Eu tive uma infância tranquila, mas quando eu comecei a crescer, comecei a perceber a ausência do meu pai em casa. O meu pai trabalhava fora e ele só estava em casa nos finais de semana. Além da ausência, ele era um homem muito mulherengo. Quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que realmente ele não podia ver uma mulher. E a minha mãe tentou por um bom tempo controlar aquela situação, não atingir a criação dos filhos. Em determinado momento ela não suportou mais e pediu separação. E a gente começou a passar dificuldade financeira. Que aí dividiu os bens, meu pai praticamente não deixou a minha mãe com quase nada. Ela comprou um terreno para construir uma casa, não conseguiu terminar. Então a casa não tinha banheiro, era um banheiro para 7 pessoas, não tinha piso, não tinha, as camas eram de alvenaria porque não tinha condição de comprar móveis. Meu pai faleceu, meu irmão depois de 4 anos cometeu um suicídio. Então assim, eu era uma pessoa triste, sem vontade de viver. Para mim eu ia levando a vida. E aí eu conheci Niedson na faculdade. E a gente começou a namorar, mas mesmo assim eu não queria casar, porque minha irmã casou nova, teve uma filha cedo, teve um casamento fracassado. As minhas tias todas separadas, a minha mãe nunca teve um casamento, na verdade. Depois eu descobri que ela tentou manter enquanto os filhos estavam crescendo, até onde ela conseguiu. E aí eu decidi vir com ele para São Paulo. Quando nós chegamos em São Paulo, as coisas começaram, eu comecei a ter uma noção do que era um relacionamento. Colocava em prática aquilo que eu tinha aprendido muito no Exército, que era uma autoridade assim, sem limites. O que eu queria que fosse, tinha que ser. Então eu tinha uma palavra muito dura. Ele era muito autoritário. Ele tinha ciúme, ele via coisa onde não tinha. Ele chegou um dia e falou, volta para casa da sua mãe. Sofri até um pouco mais do que ela. Eu precisava de uma transformação. Ficar do jeito que estava, não tinha mais condição. E aí foi quando eu vi uma chamada na televisão, eu me lembro como se fosse hoje. E aí eu vim, isso foi numa madrugada, eu vim a primeira vez. Recebi uma palavra muito forte, eu comecei a mudar, eu já não estava mais impondo o que eu queria para a Silvana. As minhas atitudes mostravam para ela que eu queria uma mudança e ela começou a observar isso. Então já não tinha mais palavra dura, eu já sabia conversar com ela porque eu não sabia conversar com ela. Então eu comecei a fazer coisas que ela começou a observar. E aí quando eu percebi isso, eu falei, não, eu vou também nesse lugar. Porque essa palavra que transformou ele também vai me ajudar, também vai fazer com que eu seja uma mulher melhor. E foi aí que eu decidi também acompanhá-lo. Eu, apesar de achar que o problema estava todo com ele, descobri que eu precisava mudar e melhorar muito. E aí tive um encontro com Deus e depois disso, o nosso casamento só melhorou. A gente começou a ser amigo, ele começou a me entender, eu comecei a entendê-lo. A gente foi crescendo. Hoje eu vivo, né, em paz, sei ouvi-la bastante, também ela me ouve, porque não existe diferença entre mim e ela. Né? E é como eu falei, eu precisava daquela palavra. Então tudo começou a ser acrescentado. Conquista é importante. Prosperidade, a paz, a família, tudo é importante, mas não tem nada mais importante que a salvação. E essa certeza nos traz paz. E aí é como eu falo, quando nós colocamos em prática a fé na palavra, a nossa vida foi transformada.